Olá, meus amores! Hoje eu vou responder as páginas 14 e 15 do livro A Conquista do Quinto Ano de Artes, tá? Temos aí, ficção científica no cinema. Observe estas imagens do filme criados por Georges Méliès. Temos aqui, cena do filme Viagem à Lua, direção de Georges Méliès, França, 1902, tá? Filme Viagem à Lua. Temos aqui também cena do filme O Eclipse do Sol na Lua Cheia, direção de Georges Méliès, França, 1907, tá? Então, temos essas duas imagens dos filmes criados por Georges Méliès. A arte é uma forma de usar a imaginação e a criatividade para inventar coisas que gostaríamos de realizar, como explorar universos e lugares fantásticos, tal como nos filmes de ficção científica. Mas o que é ficção científica? Ficção científica é um gênero da arte de contar histórias em que envolve ciência e tecnologia. Georges Méliès criou um dos primeiros estudos cinematográficos da história do cinema, conhecido como Fábrica de Sonhos. Havia cenários, objetos, figurinos e artistas que inventaram mundos, seres e aventuras fantásticas, com técnicas simples e criatividade sem limites. Um desenho na parede, cenários de madeira, tecidos movimentados por ventiladores, atrizes que voavam, presas por fios de metal. E pronto, estavam criadas a fantasia e a ilusão. Mas quem é Georges Méliès? 1861 a 1938. Foi um dos precursores do cinema e da criação de efeitos especiais. Primeiro, que tal pesquisar mais a história do cinema e de artistas como Georges Méliès? Escreva suas descobertas no caderno. Depois compartilhe-as com os colegas e o professor. Georges Méliès foi um ilusionista e cineasta francês famoso por liderar muitos desenvolvimentos técnicos e narrativos no surgimento do cinema. Nasceu em 8 de dezembro de 1861. Casou-se com Jeanne d'Alcy e teve 2 filhos, André e Georgette. Foi autor de vários livros e escritor de vários filmes. Ganhou o prêmio de Hall da Fama de ficção científica e fantasia. Ele produziu o famoso curta-metragem Viagem à Lua, de 1902. Considerado a primeira narrativa do cinema. Suas obras eram repletas de efeitos especiais criados por ele mesmo. Georges Méliès morreu em 21 de janeiro de 1938 de câncer. Essa foi uma pequena biografia de Georges Méliès para você conseguir responder esse primeiro quesito, tá certo? Na página 15 temos efeitos especiais. São técnicas visuais e sonoras que substituem as ações ao vivo, utilizando os mais diversos recursos, como ilusão de ótica, maquiagem, computação gráfica, robótica, entre outros. Observe estas imagens de personagens de filmes de Georges Méliès e de George Lucas. Temos aqui essas duas imagens. Nessa aqui temos ilustração de personagem do filme Viagem à Lua, de Georges Méliès. Olha o personagem do filme Viagem à Lua. Temos aqui Mestre Yoda, personagem da série de filmes Guerra nas Estrelas, de George Lucas. O que você percebe de diferença ou de semelhança entre as duas imagens dessa personagem? Vocês conhecem essas duas personagens? Você já conhecia essa personagem aqui do filme Viagem à Lua? Essa aqui é mais conhecida por vocês, não é? No Mestre Yoda, Guerra nas Estrelas. Observe os detalhes dessas duas imagens. Olha só o detalhe delas. Essa primeira imagem aqui, ela apresenta ilustrações de um habitante da Lua imaginado e criado para o filme Viagem à Lua, tá? Para compor essa personagem, o artista misturou formas de aves, ó, de seres aquáticos e do corpo humano, tá? Ela lembra a ave, lembra seres aquáticos, tá? E também a forma do corpo humano, né? Cabeça,
tronco e membros. E essa imagem aqui carrega uma lança, tá vendo? E apresenta a postura de um soldado que está preparado para a guerra. Essa segunda imagem aqui é da personagem Yoda, um ancião sábio e guerreiro presente nos filmes da série Guerra nas Estrelas. Essa personagem aqui mostra o conhecimento, né? A importância do conhecimento das pessoas mais idosas e o respeito dos mais jovens para com os anciões, tá? Então, é mestre Yoda. Mestre porque tem muito conhecimento e merece respeito. Assim, só de ver Yoda entrar em cena, é possível imaginar a personalidade e a história desse personagem, responsável por treinar o corpo e a mente de jovens heróis, tanto para a luta quanto a sabedoria. E esse personagem também tem características humanas, né? Ele tem uma cabeça, tem um tronco e tem membros. Ele envelhece, é um ancião, ó, ele envelhece, então ele passou pelas fases da vida, né? Bebê, criança, jovem, adulto e velho. Embora que sua aparência se assemelhe muito a um alienígena, não é? A gente olha assim e lembra logo de um alienígena. E ele traz também traços de animais, né? Ó, orelhas, olha a mão, tipo uma pata com garras, né? Ó, tá vendo? Tem traços humanos e tem traços também de animais. Esse segundo é uma resposta pessoal dessas diferenças e semelhanças, mas com o que foi exposto aqui, vocês conseguem responder direitinho, tá certo? Terceiro, você acha que essas personagens apresentam traços humanos por quê? Eu já falei aqui, ó. Elas apresentam traços humanos? Tem cabeça, tem tronco e tem membros, ó. Tá vendo? Ela apresenta, sim, traços humanos. Muitos seres criados para o cinema têm algo de humano, especialmente o corpo. Como eu já falei, com cabeça, com tronco, com membros, né? Os braços e as pernas. Mas podem também, algumas vezes, apresentar também características de certas culturas, não é? Ó, tem tanto na aparência dos seres humanos, como também dentro dele o pensamento, né? Porque aqui, ó, Mestre Yoda, ele traz ensinamentos para os jovens. Então, ele é um ancião e ele traz conhecimento e respeito e sabedoria, não é? Então, também tem traços tanto físicos de humano, como traços de personalidade humana, tá certo? O cinema nos apresenta os mais diferentes seres fantásticos. A personagem do filme Viagem à Lua, por exemplo, é uma mistura de formas de aves, de seres aquáticos e do corpo humano. Com a lança em punho, parece estar em alerta. Já o Mestre Yoda, da série de filmes Guerras nas Estrelas, apesar de ter características de um ser alienígena, lembra um ancião sábio e tem um modo enigmático de falar. George Lucas, diretor desse filme, se inspirou em monges, sábios e guerreiros de contos tradicionais da cultura oriental. Quem é George Lucas, 1944? É o cineasta estadunidense que foi responsável por revolucionar o uso dos efeitos especiais no cinema. Então, temos aqui dois percussores do cinema, não é? George Méliès, responsável pela ficção científica, e George Lucas, responsável pelos efeitos especiais, tá? Temos aqui uma pequena biografia de George Lucas, tá? 1944. É um dos grandes nomes da produção de cinema dos Estados Unidos, responsável por grandes sucessos como os filmes da série Guerra nas Estrelas e Indiana Jones.